Você gostaria de saber o futuro? Quanto você acha que uma empresa pagaria para você se você falasse com precisão para eles o que aconteceria na empresa nos próximos 50 anos? Com certeza ela ia te pagar muito bem, né? Todo mundo tem a curiosidade de saber o futuro. Se você não tem essa curiosidade, com certeza você conhece alguém que tem essa curiosidade. Mas agora eu gostaria de mudar a pergunta. Você já ouviu falar de profecias? Eu vou mostrar para você agora uma profecia que ficou muito conhecida, que foi essa daqui, dos maias. Se você tem mais de 15 anos, você talvez vai lembrar bem que perto de 2012, mais precisamente 21 de dezembro, começou a haver um burburinho enorme nas redes sociais falando dessa profecia. Um pouquinho antes, em 2009, saiu esse filme aqui, 2012, onde o mundo ia ser acabado com uma catástrofe, né? Então foi um filme que tentou retratar como seria o fim profetizado pelos maias. Então foi um filme bem interessante e assustou muitas pessoas, tá? Então, mas você deve estar se perguntando, mas por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos estudar a maior profecia da Bíblia. E as profecias da Bíblia tem as que já se cumpriram, as que estão se cumprindo e as que ainda vão se cumprir, tá? E hoje nós vamos falar da maior profecia da Bíblia, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E agora eu gostaria de perguntar para você, você já ouviu falar dessa profecia? Ou não ouviu? Responda aqui nos comentários. E para você não perder esse e os nossos próximos programas, já se inscreve aí no canal para que quando chegue a notificação, você esteja aí recebendo para não perder, ok? Então hoje nós vamos estudar sobre a maior profecia da Bíblia, né? Mas antes de começarmos essa profecia aqui, você vai precisar de alguns materiais para você poder entender com eficiência o que nós vamos estudar aqui, tá? Ó, eu já preparei aqui a minha Bíblia, tá? É importante que você tenha aí a sua Bíblia, uma caneta e um papel também, tá? Porque nós vamos fazer aí um gráfico, vamos estudar na Bíblia os textos. Então, para você entender com perfeição o que nós vamos ver aqui, pega a sua Bíblia, pausa o vídeo, pega uma caneta também e pega um papel, tá? Porque sem isso você não vai conseguir extrair muitas informações que nós vamos passar aqui, tá? Então, pausa o vídeo e pega esses materiais. E antes de nós entrarmos propriamente no nosso estudo, nós vamos fazer uma oração, tá? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos a Deus porque o Senhor deixou tudo na sua palavra. Hoje não tem ninguém que nos engane se nós estivermos alicerçados no teu santo nome, Pai. Nos ajuda a entender essa profecia, que é uma profecia muito importante para os nossos dias. Desde já, nós queremos colocar a nossa vida em tuas mãos e que o Senhor abra os nossos corações para recebermos essas informações, Pai. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, feito aqui a nossa oração, já com os materiais em mãos, agora nós vamos propriamente para o nosso estudo, ok? Vendo essa imagem aqui, você sabe quem que é essa pessoa? Eu gostaria que você respondesse aqui nos comentários. Eu vou dar 4 dicas e você vai tentando escrever aí nos comentários, ok? Então, olha só, esse personagem aqui, ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. E aí, quem será que é? Outra coisa, ele também foi jogado na cova dos leões. E aí, será que você já matou a charada? Outra, ele morava na Babilônia. E aí, ficou fácil ou não? Então responda aqui nos comentários. E a quarta dica, para que se você não conseguiu ainda responder, ele tinha 3 amigos. Então, a gente está falando aqui, e se você escreveu aí ou chutou Daniel, exatamente, você acertou. É Daniel, e é sobre Daniel que nós vamos estudar nesse estudo aqui, tá? Daniel era um homem de oração, e isso a gente não tem dúvida. Várias e várias passagens nos mostram que ele era um homem de muita oração. Isso já traz uma lição para nós. Será que nós somos homens e mulheres de oração assim como Daniel era? Né? Isso é muito importante. Ele tinha tanto contato com Deus que ele teve o privilégio de saber o futuro. Então, lembra que a gente falou lá no início sobre o futuro? Esse jovem aqui, esse jovem senhor, ele teve essa oportunidade. O próprio Deus, através dos seus anjos e ele mesmo, falou o futuro para Daniel. Não só falou, como também explicou para Daniel. Ok? Então, essa é uma das coisas que a gente vai estudar hoje. Tá? Nós não sabemos exatamente o ano de nascimento de Daniel, tá? Mas a gente sabe ali
que foi um pouco mais, ou bem mais que 500 anos antes de Jesus vir à Terra. Então, olha só, ele escreveu para o futuro, então, para os nossos dias, né? Então, a gente vai ver aqui o que ele escreveu sobre a inspiração divina, tá? Então, pegue aí a sua Bíblia, tá? Nós vamos abrir em Daniel 8. Então, é importante que você esteja aí com a sua Bíblia. Eu gostaria que você abrisse aí em Daniel 8. Daniel vai ficar depois de Ezequiel, tá? Então, você chegou em Ezequiel, passa bem pouquinho que você vai chegar em Daniel. Nós queremos o capítulo 8 hoje. E olha só, esse capítulo 8 aqui ele é muito interessante, tá? Ele traz uma visão que Daniel teve muito pesada, tá? Que deixou ele até sem sentidos. Mas a gente vai ver aqui alguns versos, tá? Então eu vou pedir que você pegue aí a sua Bíblia e nós vamos ler o verso 14, tá? Olha só o que diz o verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vendo esse texto assim, de cara, ou só esse verso, a gente fica meio perdido. Mas tá, como assim? Quem que disse? Para quem que disse? Então vamos ler o verso 13. Olha só o que diz o verso 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então vem a resposta. Quanto tempo vai durar tudo isso? Aí diz no verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora, olha só a reação de Daniel, dos versículos 15 ao 17. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Então, olha só, como a gente viu, Daniel viveu 500 anos antes de Jesus vir à Terra. Então aqui ele estava vendo coisa lá para frente, né? Ou seja, para os nossos dias também, tá? Mas a gente vai continuar aqui a nossa leitura. Eu gostaria que você avançasse um pouco e agora nós vamos ler os versos 26 e 27 do mesmo capítulo. Olha só o que diz. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Então pensa, você recebeu uma visão de Deus, uma coisa que te deixou abalado estruturalmente, fisicamente, psicologicamente, e você não sabe o que acontece. Então, é interessante você ler esse capítulo inteiro para você entender um pouquinho mais, tá? Mas aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, olha só. Pensa na grande oportunidade que Daniel teve de falar com um anjo que ele já tinha ouvido histórias, né, o Gabriel, e aí Gabriel aparece para ele. Deve ter sido um momento muito, muito especial. Mas eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas com você, olha só. No capítulo 8, ele teve essa visão das 2.300 tardes. Já no capítulo 9, o Gabriel volta para ajudar ele a entender, tá? E eu gostaria agora que você visse aí na sua Bíblia dos versos 20 em diante, do capítulo 9. Então, olha o que está escrito aí a partir do verso 20. Diz assim, falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Olha só que interessante. Eu gostaria que você fizesse uma leitura atentiva. Aqui, o profeta ele não intercedia só por ele intercedia por todo o povo de Israel. E a gente, será que nós, nas nossas orações, temos orado pelo nosso semelhante? Orado pelos pecados dos nossos irmãos? Orado pela comunhão dos nossos irmãos? Isso é muito interessante. E lembrando que Daniel ele orava várias vezes por dia. Então isso traz também uma grande lição. O quanto a pessoa fica perto de Deus ao orar várias vezes ao dia, né? Então olha só, continuando o verso 20. Eu lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse,
Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Olha o verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Duas coisas que eu achei muito legal aqui nesse verso é que ele fala, você é muito amado. Olha só que legal, imagina uma mensagem do próprio céu falando que você é muito amado. Isso deve ter alegrado muito o coração de Daniel, mas não parou por aí. Ainda falou que ele precisava entender a visão. E ali no finalzinho do verso 23 fala, né? Entende a visão. Então, olha só, nós vamos entender um pouco dessa visão. Eu gostaria, aqui a gente fez um panorama do que estava acontecendo só para você entender, mas eu gostaria de voltar com você lá para o verso 8:14. Vocês lembram que a gente leu sobre 2.300 tardes e manhãs? Vamos entender um pouquinho mais disso? Olha só, então 2.300 tardes e manhãs. A gente entende que tarde seria a noite e manhã seria o dia. Você lembra algum outro lugar onde fala de tarde e manhã? Com certeza você lembra, né? Se você não lembra, tudo bem, tá? O verso que nós vamos ler aqui está lá em Gênesis 1:5. Só que se você for estudar Gênesis, você vai ver que várias vezes houve essa mesma frase, tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Então a gente entende que quando a Bíblia fala de tarde e manhã, se refere a dia, tá? Então aqui a gente já entendeu, né? Então 2.300 tardes e manhãs seria o quê? 2.300 dias. Só que eu gostaria de fazer uma pergunta para você. 2.300 dias, num cenário onde a gente vive quase 6.000 anos. 2.300 dias é pouco ou muito? Responda aí nos comentários. Para você, 2.300 dias é muito ou pouco em relação aos quase 6.000 anos que a gente está aqui na Terra, né? Então, se você for pesquisar aí na internet, você vai ver que de acordo com o ano judeu, que começa lá desde Adão, então, como que eles fizeram essa conta? A partir do capítulo 5 de Gênesis. Então, muitas pessoas podem achar uma leitura cansativa, né? E Adão viveu tantos anos e gerou o filho. O filho viveu tantos anos e gerou o neto. Então, para muitos pode ser uma leitura cansativa, mas isso dá base para a gente entender quantos anos a Terra tem, tá? Desde que Adão saiu do Éden. Isso você vai conseguir chegar para saber que o dilúvio aconteceu no ano de 1656. Então, olha só que interessante nós estudarmos a Bíblia e não deixar as partes, entre aspas, chatas de lado, porque elas são muito importantes para a história, tá? Então, você já respondeu aí se é muito ou pouco? Olha só, se você for tentar converter 2.300 dias em anos, vai dar um pouco mais de 6 anos. E agora, 6 anos em comparação a quase 6.000 anos, é muito ou pouco? Olha, pessoalmente, parece pouco, tá? Mas vamos ver na Bíblia se tem, então, esses 2.300 dias tem outro significado? Vamos lá para Números 14:34, tá? Números 14:34 vai dizer o seguinte para nós. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Isso você pode ver também em uma outra parte da Bíblia, que é Ezequiel. Ezequiel 4, versículos 6 e 7, também vai trazer uma informação bem semelhante a essa, que te dou um dia por um ano. Então, em profecia, a gente entende que 2.300 dias seriam 2.300 anos, tá? Porque um dia significa um ano profético. Então, 2.300 dias, 2.300 anos proféticos, tá? Conseguiu entender? Se você não está conseguindo entender, comenta aqui que a gente pode gravar outro vídeo explicando mais detalhadamente, tá? Mas olha só, vamos voltar aqui então, né? A gente viu que 2.300 dias são 2.300 anos proféticos. Então a gente vai encaixar essa informação no verso novamente. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, então que seria anos, e o santuário será purificado. Então olha só que interessante, olha só a informação que a gente já agregou aqui. Então tá, agora a gente vai montar um gráfico para começar a entender o que a gente está estudando aqui. Então vamos entender que essa linha aqui, no meio, é a linha da vida, tá? É a linha do mundo. Então para cá, no final dela está a volta de Jesus, e ali no início dela está o Éden, tá? Então, nesse período, que compreende atualmente quase 6.000 anos, a gente vai tirar 2.300 anos
nessa linha. Então você entende que se fosse 2.300 dias, que fosse só 6 anos, seria uma fração muito pequena daqui? 2.300 anos já são muito significativos, né? Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Agora nós vamos para o verso 24 do capítulo 9, para começar a entender essa profecia dos 2.300 dias ou anos, ok? Então olha só, eu vou precisar que você preste muita atenção na leitura que a gente vai fazer agora. Olha só, Daniel 9:24. Acompanhe na tua Bíblia para que você confira se tudo aqui está batendo, ok? Olha só o que diz: 70 semanas estão determinadas, ou o que seria separadas, cortadas, para quem? Sobre o teu povo. Aqui quando fala teu povo, está falando do povo de Daniel, porque o anjo está falando com Daniel. Então ele fala diretamente para ele fala sobre o teu povo, tá? E sobre a tua santa cidade, para fazer o quê? Olha só quanta coisa aconteceria. Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então olha só quanta informação esse verso nos trouxe aqui, né? Então vamos esmiuçar agora essas 70 semanas. Olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então a gente vai fazer aquilo que a gente fez anteriormente, de saber quantos dias tem esse período, e lembrando que em profecia nós entendemos que dias significam anos, tá? Então 70 semanas, o cálculo é bem simples. Se você tiver aí com uma calculadora para conferir os números, é muito importante, ok? Então olha só, o verso falou, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas vezes 7 dias significa o quê? 490 dias. 490 dias significam o quê? 490 anos proféticos. Então, olha só, é um período grandinho também, né? Nós vamos continuar aqui, olha só, vamos voltar para o gráfico. Então, a gente vê aqui que desse tempo todo de 2.300 anos, uma parte dele que seria determinada, que seria cortada, separada, seria exclusivamente para o povo judeu. Então, a gente vê que os 2.300 anos e as 70 semanas começam no mesmo tempo. Agora a gente vai acrescentando mais informações nesse gráfico aqui, tá? Então, por isso que eu pedi para você pegar uma caneta e um papel para você ir desenhando junto, para você conseguir assimilar melhor. Só que agora vocês lembram do nosso gráfico inicial aqui? A gente precisa saber onde começa para saber onde termina, ou onde termina para saber onde começa, né? Então é isso que nós vamos ver agora, tá? Olha só, nós vamos continuar a nossa leitura lá em Daniel. Porque eu vou te dar um spoiler, ele vai nos dizer quando que começa. Então agora nós vamos ler Daniel 9, versículo 25. Olha só a parte aqui destacada. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tá, agora a gente vai entender um pouquinho mais disso daqui. Olha só, então saiu um decreto, né? E se você for ler o livro de Esdras, tá? Esdras, você vai ver aqui as referências, ok? Teve vários decretos, mas você lembra aqui que era desde a saída da ordem para restaurar, ou seja, um decreto para restaurar e para edificar Jerusalém, tá? Então vamos ver aqui. Tiveram 3 decretos, o primeiro de Ciro, o segundo de Dario e o terceiro de Artaxerxes Longiman, tá? Então olha só, aqui a gente tem um resumo do que foi esse decreto. O primeiro foi para voltar a Jerusalém, tá? O segundo foi uma confirmação do decreto anterior. Então Dario ele fez um decreto falando assim, ó, vocês podem voltar sim, tá? Então ele confirmou o de Ciro. Já Artaxerxes, ele fez um decreto que teve validade e bateu com exatamente o que Daniel aqui, 9:25, falou. Então, olha só, ele fez previsões para a restauração completa da autoridade civil, judicial e religiosa. E isso nós podemos ver lá em Esdras 7, tá? Então, é muito interessante. E nós vamos ler nesse momento, eu vou precisar que você pegue aí Esdras 7, para a gente ler exatamente o que foi dito, tá? Então Esdras fica ali perto de Jó, tá? Eu vou ler aqui os versos 11 e 13 do capítulo 7, olha só o que diz.
Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras. E olha só o verso 13, diz assim: Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Outros versos que nós vamos ler também é o 7 e o 8. Olha só o que diz. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Então aqui só para confirmar exatamente a informação que nós precisávamos, né? Então foi nesse momento aqui que foi elaborado esse decreto para que o povo voltasse, né? E ainda restaurasse tudo que eles precisavam na terra deles, tá? Esse decreto ele saiu em 457 a.C. Então é uma informação muito importante para a gente colocar no nosso gráfico, tá? Então olha só aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Começou lá em 457 a.C., com a ordem para a reconstrução, tá? Então, outono de 457, e aqui é a referência que a gente tem desse texto, ok? Então, olha só, continuando. Até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, nós vamos também colocar isso no gráfico, tá? Então, aqui a gente vai dividir bem, para saber qual o momento que termina e qual o momento que começa. Então, notem no gráfico que nós acrescentamos as duas informações que nós lemos no verso anterior. Então, 7 semanas e 62 semanas. Então, olha só, 7 semanas começando de 457, termina em 408. Então, aqui nós colocamos 7 semanas ou 49 anos. Por que 49 anos? Porque 7 vezes 7 é 49, né? E aí seriam 49 dias, mas lembrando que dia profético significa ano. E também tiveram as 62 semanas. Então pega uma calculadora aí e calcula 62 vezes 7, tá? E aí você vai chegar num valor parecido com esse daqui, ok? E olha só, então a gente foi fazendo os cálculos. Lembrando que aqui é em ordem decrescente, né? Então a gente vai de 457 menos 49, 408, menos 434, 27 depois de Cristo, tá? Lembrando que aqui vai descendo e aqui já sobe. Então, falou que esse tempo, ele é até o ungido. Mas aí você pode estar pensando assim, mas espera, Jesus não foi batizado com 30 anos? E a gente não conta antes e depois de Cristo? Então por que aqui deu o ano 27? Tem uma explicação para isso. Olha só, esse daqui é o Dionísio, mais conhecido como o Exíguo, tá? Ele viveu ali no século 6. E é interessante a informação que a história traz para a gente, que é a seguinte: Dionísio ele não queria usar o calendário da era diocleciana, porque essa pessoa a quem se refere, essa era, ele era um tirano, ele perseguia os cristãos. E ele não queria seguir esse calendário, tá? Então ele resolveu datar os eventos a partir do nascimento de Jesus. Só que ele usou um cálculo errado para fazer. Olha só, ele fez as contas com base em Tibério, em Roma, tá? Isso você consegue a informação facilmente na internet. E aí ele chegou ao resultado de 753. Só que se você for pesquisar e entender um pouquinho mais, ele errou, tá? Por 4 anos, que seria 749, o ano certo. Mas ele calculou esse aqui. Por isso que essa data aqui, em vez de ser 30 depois de Cristo, ela é 27, tá? Por conta desse erro aí, ok? Então vamos avançar aqui. Aqui você consegue entender bem, né? A gente dividiu em 7 semanas e 62 semanas. Aqui, essas 7 primeiras semanas foi o tempo empregado em parte da reconstrução de Jerusalém, ok? E ao final dessas 62 semanas, chegaria no ungido, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais do que aconteceu com o ungido. Mas vamos entender aqui alguns versos sobre o ungido, tá? Olha só, Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Outros 2 versos que vão falar para nós que Jesus é o próprio ungido, olha só. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Aqui tem uma continuação do verso, tá?
Mas eu só peguei essa parte para a gente entender que várias referências falam que Jesus era ungido. Tanto que o ano também bateu. Foi bem o ano que Jesus começou o seu ministério, tá? Então aqui ele tinha 30 anos e a partir do batismo dele, ele começou o seu ministério terrestre, tá? Isso você pode ver na história também, ok? Então olha só, nós vamos voltar agora para Daniel 9, versículo 24, porque nós temos algumas informações. Então, só para deixar bem claro, então lá falou de 7 semanas e 62 semanas, nós calculamos aqui 49 anos e 434 anos, a soma desses dois aqui dá 483 anos. Então, olha só, nós vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Vocês entenderam que 70 semanas estão determinadas? 62 semanas mais 7 dá 69. Então, cadê esse resto de tempo aqui? Não tinha que dar 490? Tem mais uma semana aí, que o capítulo 9, versículos 26 e 27, vão nos mostrar o que exatamente ia acontecer nessa data. Tá? Olha só. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Olha só, presta bem atenção. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Lembra da uma semana que estava faltando? Aqui a gente encontra ela. Olha só, uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Pera, o que aconteceu? Como assim cessar o sacrifício? Você consegue lembrar do que aconteceu? Olha só, uma semana igual a 7 dias, igual a 7 anos. Entenderam bem essa parte, né? Que é o tempo que falta. Faltava uma semana para 69, faltava 7 anos para os 490 anos. Só para a gente deixar bem claro, vamos ver o que Marcos 15, 37 e 38 dizem para a gente. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Então vocês conseguem, com essa informação aqui, entender essa parte aqui? Uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Por quê? Porque Jesus era o verdadeiro sacrifício. Todo o sacrifício que faziam antes do sacrifício de Jesus era uma representação do que ele ia fazer nesse ano aqui, tá? Então, olha só, agora a gente vai colocar aqui. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, olha só que interessante, bem no meio da semana, exatamente em 31, depois de Cristo, Jesus morreu. Então, você vê que toda esse gráfico, toda a informação que a Bíblia traz, bate exatamente com a história. Isso, para mim, é fascinante. Eu não sei se você fica fascinado com isso bater na história, mas eu fico, fascinado. Então, o ungido é morto na primavera de 31 depois de Cristo, tá? Ano Domini. Então, olha só, 7 dividido por 2 dá 3,5, né? Passou o tempo aqui do ministério de Jesus, quando ele foi batizado, vocês lembram que a gente viu no gráfico, em 27 ele foi batizado, começou o ministério dele, e bem no meio da semana ele foi morto. Então, voltando aqui novamente, fará cessar o sacrifício, tá? Então isso deixa muito claro que foi aqui bem na morte de Jesus. Então, continuando, vocês lembram que a gente está estudando aqui as primeiras 70 semanas dos 2.300 anos. 70 semanas que eram o quê? 490 anos. Esses 490 anos deveriam terminar com alguma informação que a Bíblia precisa nos dizer, para a gente saber exatamente o que aconteceu, porque esses 490 anos, lembrando, era para o povo judeu. Tá? Então aconteceu alguma coisa que definiu. Dali em diante, não era mais só para o povo judeu, era para todo mundo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo lá em Atos 7. Atos 7 vai trazer uma importante história que é muito triste, mas nos dá uma esperança, uma paz muito grande, tá? Atos 7, se você chegou aí no seu subtítulo, você vai ver que diz assim, a defesa de Estevão. Esse é um capítulo muito surpreendente, tá? Estevão era um homem poderoso da Bíblia, tá? Ele entendia muito de Bíblia e ele foi o nosso primeiro mártir, tá? Olha só o versículo 51. Aqui ele estava falando com o Sinédrio, né? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Versículo 53.
Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Olha só agora o versículo 57 e 58. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, contra Estevão. Versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E você lembra quem que é Saulo, que cita aqui? Saulo é o Paulo, né, que futuramente se converteria. Então aqui nós vamos agregar essa informação que bem nesse ano aqui, que é 34 depois de Cristo, Estevão foi apedrejado. Então aqui os 490 anos acabaram. Agora a mensagem do Evangelho podia ir a todos, em todas as províncias, né, a todos os gentios. Então olha só, 49 mais 434 mais 7 igual a 490, né? Então olha só, depois que terminou esse período de 490 anos, o que deveria acontecer no final desse tempo, né? Então das 70 semanas ou 490 anos. Vamos para a nossa Bíblia? Olha só, Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas ou separadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer, lembra do que a gente já leu, né? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então vamos passo a passo agora para entender se realizou mesmo essas coisas? Olha só, a primeira aqui que a gente viu, né? Cessar a transgressão. Olha só a referência. Então é importante que você veja a referência, tá? Os judeus deviam encher a medida de sua iniquidade, rejeitando e crucificando o Messias. Não seriam então mais por mais tempo seu povo particular, escolhido. Então agora, se você for ler Atos, depois da morte de Estevão, o evangelho começou a ser pulverizado, né? Paulo, que até esse momento aí era Saulo, depois que ele se converte, ele vai pregar para quem? Para os gentios. Né? Tanto que a mensagem chegou hoje para nós, que somos os gentios, nós somos os não-judeus, depois desse momento aqui, tá? Então, muito interessante, né? Então, cessar a transgressão. Próximo, dar fim aos pecados. Olha o verso, Hebreus 9, 26. Agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha só que interessante, quando Jesus morreu na cruz. Trazer a justiça eterna, a justiça de Cristo que pode fazer expiação pelo pecado e que pela fé pode ser imputada ao crente penitente. Então, pela fé, hoje nós somos perdoados, né? Ungir o Santo dos Santos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, tudo, a própria Bíblia, ela vai dar a clareza. Eu gostaria só de voltar numa parte aqui, que é essa daqui, selar a visão e a profecia. Selar é dar selo, dar veracidade para a visão que Daniel teve e para a profecia que se cumpriu. Olha só que interessante, né? Então, muito legal, é um estudo muito fascinante quando a gente analisa a história e a Bíblia junto. Elas acompanham, ok? Então aqui, só para a gente finalizar, a gente já viu que até aqui, o ano 34 depois de Cristo, era o ano final, o ano do 490, das 70 semanas, né? Só que a gente está estudando uma profecia que tem 2.300 anos. Então, olha só, começando de 457 até 2.300, então somando, é até interessante que você pegue uma calculadora e faça 457 menos 2.300 anos, tá? Por quê? Porque aqui vai decrescendo, ok? E aí você vai ter aí na sua calculadora 1843, tá? E por que aqui está 1844? Porque na história não tem o ano zero, tá? É como se fosse o ano menos 1 e depois o 1, não tem o menos zero. Por isso que a gente acrescenta mais um número aqui. Então, 490 anos tirados de 2.300 anos, tenta entender, mas se você não entender, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar explicar de outra forma, tá? Aqui a gente quer chegar nesse número aqui. Então, 2.300 menos 490 que já foi, agora a gente precisa ver o que falta, né? E dá 1810. Então, 1810 mais 34, que já era o ano aqui, a gente vai chegar no outono de 1844. Tá, e o que aconteceu nesse outono de 1844? A Bíblia vai responder pra gente. Olha só,
em 1844, a obra do juízo começa. A purificação do santuário celestial. Inicia-se assim o tempo do fim. Vocês lembram que a gente estudou anteriormente sobre o juízo? O juízo, se você não estudou, é importante que você veja esse vídeo. Porque lá nesse estudo a gente viu que o juízo ele tem 3 partes. Assim como um tribunal terrestre, tá? Ele tem a fase da investigação, a fase da comprovação e a fase da execução, tá? Então são 3 fases do juízo. Em 1844, esse juízo começou, essa parte da investigação. Então é importante que você veja, lembra lá no início, o verso primeiro que a gente leu aqui, 8:14 de Daniel, que diz, e o santuário será purificado. Mas aí você pode perguntar, tá, mas o santuário terrestre lá de Moisés, ele já foi, não existe mais. Mas olha só o que a Bíblia vai dizer para nós lá em Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então aqui por esse verso a gente entende que o que Moisés fez aqui na terra era só uma imagem do verdadeiro que está no céu. Outro verso que vai comprovar é Hebreus 9:11-12. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Olha só. Então, aqui a gente está reiterando o que nós lemos anteriormente, né? Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, olha só que fascinante, né? Aqui a gente vê claramente que Deus entrou, então, no Santíssimo do Santuário do Céu, ok? Nessa data aí de 1844. Então aqui a gente finalizou o nosso estudo, tá? Tem mais informações para a gente ter aqui nesses 1810 anos, tá? Aconteceram muitas coisas aqui que, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo. Então é importante que você comente aqui se você gostou, se você não gostou, para que a gente grave ou não essa segunda parte, tá? Mas semana que vem a gente vai continuar o nosso estudo bíblico, tá? O Ensinos de Jesus. E uma informação aqui, só para vocês entenderem um pouquinho mais, uma informação de curiosidade, olha só, os judeus caraítas, eles estudaram em que dia cairia o Yom Kippur. O Yom Kippur, para você que não sabe, ele é o dia da expiação, tá? É o dia da purificação. Então, exatamente, eles queriam saber o dia que Jesus entrou no Santuário Celestial, qual seria o dia aqui na Terra. E eles, através desse estudo, eles chegaram ao dia de 22 de outubro de 1844. Nesse dia, 22 de outubro de 1844, aconteceu um importante evento aqui na Terra. Então, se você quiser saber qual que é, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para que a gente continue esse estudo aqui que é magnífico. Se você ficou com alguma dúvida, comenta também aqui embaixo que vai ser muito importante para você aprender com mais qualidade o que nós estudamos aqui, tá? Eu fico por aqui e te espero na lição dessa semana. Até mais!